Estamos de volta aqui com a TV Gazeta nas eleições de 2022. Você que ligou a sua televisão agora, nós estamos fazendo uma edição extraordinária, não é? Porque nós não temos o Gazeta em Manchete e hoje aqui nós fazemos uma avaliação tanto do debate que aconteceu hoje aqui na TV Gazeta, debate com todos os candidatos ao governo do Acre, quanto também o processo de campanha eleitoral. Eu acho que em relação ao debate em si, acho que se você quiser detalhar alguma coisa a mais, Marcos, você fique à vontade. Eu vou colocar a nossa conversa num outro varadouro. Eu queria entender o teu olhar ali. Você que acompanha, você que é um furo atrás do outro ali naquele AC 24 horas, é impressionante. Eu queria que você me explicasse o seguinte: você avalia que a pré-campanha foi mais apimentada do que a campanha em si? Essa campanha foi um pouco morna, muito calma. Parece que a coisa ficou um pouquinho mais quente agora para o final, mas foi uma campanha curta, mas parece que foi muito civilizada. O que você achou? A Polícia Federal que deixou mais apimentada nesse final, né? Ela deixou mais interessante. Como inicia de fato a campanha, pode pedir voto, aí de fato a vigilância aumenta, as autoridades estão na rua, porque na pré-campanha a coisa é muito mais solta. De fato, tiveram fatos na pré-campanha que mudaram o jogo hoje, criaram-se candidaturas, o Márcio Bittar foi uma colocada. O Jorge Viana, que era apontado até então por pesquisas como uma pessoa estava bem colocada no Senado, resolveu ser candidato ao governo de última hora e, queira ou não, mexe no tabuleiro. Sem o Genilson na chapa. Sem o Genilson na chapa, mexe no tabuleiro, porque até então, nas pesquisas, a Mara era a segunda colocada. Olha só como é que é o cenário. Olha só, né? O Jorge entrou, acabou desidratando a Mara Rocha. Então o Jorge tem um eleitor cativo, né? Sempre naquela base, como as pesquisas vêm sempre colocando ali entre 28% e 30% ali naquela base, né? Então... É o teto do PT. É o teto, é o teto, e ele aposta que nesse teto tem uma rejeição alta também, importante citar isso em questão das pesquisas. Ele, o Petecão, tem as rejeições muito altas. O Petecão, uma figura que até então começou com uma campanha maciça de rua, muita gente na rua chamando a atenção, mas nas pesquisas ele não decola, fica sempre na casa dos 5%, 6%, 7%. Então, as urnas vão... Domingo a gente vai tirar a prova dos 9. Dos 9, quem é o instituto que estava mais próximo. Lembrando que pesquisa, gente, ela retrata um momento, uma fração do momento. Então, os números de hoje não podem significar os números de domingo. Então, essa é a situação que está ocorrendo, mas eu, assim, acredito que a pré-campanha ela foi fundamental para o que a gente está vivendo hoje. Ô Astério, na tua avaliação, o que aconteceu, as últimas mobilizações da Polícia Federal, mostrando, expondo o que expuseram, o que na tua avaliação, o que nós não estamos conseguindo superar do ponto de vista político, Astério? Bom, a gente tem as novas tecnologias de vigilância. Tem um instrumento de vigilância que esse é fatal para os candidatos. COAF. Movimentação financeira dos candidatos. Ora, a movimentação financeira do cidadão, como você vai comprar um carro, você tem o CPF identificado, o COAF sabe de tudo. Você sabe a Matrix? Pois é a Matrix. Onde você estiver, sabe onde você está, o que está fazendo. E por que a gente ainda está se aventurando nesse tipo de conduta ainda? Porque para um candidato e para a maioria, o que importa é ganhar de qualquer maneira. E não é isso. Criou-se uma cultura de que estar no poder é bom, de que ser isso é bom, de que tal e tal, e que vai ganhar dinheiro, porque está aí o resultado. O candidato com muito dinheiro vai ter muito voto, o candidato que não tem dinheiro não tem voto. Essa é uma realidade, infelizmente, lamentável. Eu só acho que a gente precisa superar esse momento. É um problema sério, não só aqui no Acre, eu acho que em outros lugares do Brasil também. A gente passa por essa dificuldade. O eleitor, a educação, quanto menos educação, pior são os políticos que nos representam, isso é uma realidade também, né? Eu só lamento porque daqui para domingo terão muitas operações da Polícia Federal, os carros e da Polícia Civil, e do Ministério Público Estadual, Federal e do Ministério Público Eleitoral. Os carros estão abastecidos. Você se lembra da época em que o Tribunal Regional Eleitoral investia algum dinheiro, inclusive, nas campanhas
enaltecendo, valorizando o voto ético? Voto ético. Você lembra disso? Voto consciente, me lembro, claro. Porque Porque substituiu pela defesa da urna eletrônica. Tinha que fazer a defesa das fake news, né? As fake news e a urna eletrônica foi a prioridade, porque temos um presidente que todo dia está dizendo que a urna não é confiável. Então, o TSE, a Justiça Eleitoral, precisa se defender. As instituições têm que se defender desses ataques, como fez o PL ontem, e que é lamentável. Ô Marcos, o cenário da disputa presidencial, na tua avaliação, contaminou a nossa campanha por aqui ou foi uma contaminação fracote? Eu acredito que não, mas no eventual segundo turno, dependendo do que se decida Brasil afora, vamos lá, o Lula lidera as pesquisas, é apontado que tem a chance de ganhar no primeiro turno. Imagina o cenário, vamos supor que Gladys e Jorge Viana vão para o segundo turno e o Lula ganha no primeiro, o Jorge Viana ganha um peso enorme, porque o novo presidente da República estaria do lado dele, com certeza desembarcaria no Acre e o jogo pode mudar, entendeu? Eu analiso desta maneira, mas assim, geralmente o voto para a presidência ele está muito bem consolidado, tanto que o Bolsonaro cristalizou, né? Cristalizou. Quem é Bolsonaro, quem é Lula é Lula. Não muda, já cristalizou essa situação, tanto que a candidatura do Ciro acabou sufocada no meio dessa situação. Ninguém nem cita o Ciro no Acre, políticos, até mesmo o partido dele parece que esqueceu. Então, nós não vemos uma citação de uma terceira via, e vemos uma situação já cristalizada, esse ambiente de polarização que pode ter essa tendência aqui com Jorge e Gladys. Ô Astério, eu queria tentar aqui me inserir numa leitura tentando vislumbrar um horizonte em 2023. Qual é a Assembleia Legislativa que está se desenhando para o próximo governador? O que você tem visto, as conversas que você tem tido? Bom, o governador Gladys Cameli, ele teve a felicidade, né, de ter um presidente como Nicolau Júnior ali, para a tranquilidade dele. Cunhado, né? Cunhado dele. Tá em casa, né? Tá em casa, né? Cunhado dele. Cunhado que apagou muito incêndio, diga-se de passagem. O Nicolau não só agia como coordenador político, mas como líder do governo, bombeiro, como presidente da Assembleia. O único cunhado que foi bom para alguém, né? Ele coordenava as discussões com a oposição. Você vê que a oposição ao governador Gladys Cameli, ela dialoga com a mesa diretora, né? Agora, para 2023, sinceramente, é imprevisível como será o governo, imprevisível porque viram novos deputados. Eu acredito que de 9 a 10 deputados, não mais do que isso. Dos 24 aí, talvez abra 9, 10 vagas. Vai ter muita reeleição garantida. Vai ter pouca renovação? Vai porque eles estão no mandato há muito tempo. O que tira um deputado do mandato é a chapa da morte. Porque ninguém quer estar numa chapa que tenha deputado. Por exemplo, Progressista juntou 5 ou 6 deputados. PDT juntou. Ali, ali no mínimo, 4 deputados já estão fora desse jogo. Mas, Astério, e aí eu também passo a pergunta também para o Marcos, mas eu queria que o Astério respondesse. É isso que eu não entendo, esse comportamento paradoxal do eleitor, viu, Marcos? Porque, Astério, se nós valorizamos muito as eleições para a presidência e para o governo, e levamos com um certo relapso as eleições para deputado, para Senado, a gente parece que não valoriza muito. Aí o eleitor, nós eleitores, entendemos o quê? Eu não valorizo muito, eu vou votar de novo em fulano de tal. E aí a gente não tem uma renovação significativa. É muito difícil. Porque, não é paradoxal? Agora a democracia sempre permite essa oxigenação. Vai haver mudança, mas ela nunca será uma ruptura, sempre é gradual e lenta. No parlamento, em qualquer lugar. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, por exemplo, agora, se o presidente Bolsonaro perder a eleição, como indicam as pesquisas. Vai ser tenso ou não. Então, ali é um caso a se pensar. E você, Marcos, que leitura, esse comportamento
que eu coloquei aqui como paradoxal. A gente valoriza uma ponta da situação, desvaloriza a outra, mas sem apostar em renovação e querendo que a política se renove, se reestruture. Na verdade, acho que o grande erro do brasileiro, até mesmo do acreano, é transformar a eleição em uma partida de futebol, uma torcida. Que emoção, né? É emoção. Então você é apaixonado pelo seu time, não importa se o seu goleiro franga ou se o seu atacante erra o gol, você vai continuar torcendo. Você pode até reclamar, mas continua torcendo. Então eu acredito assim, enquanto a política continuar sendo tratada em forma de torcida, ali pelo coração e não pela razão, são coisas. Agora, olha só, isso que você está colocando é tão sério e grave. Por exemplo, teve muita gente que estranhou quando Marina Silva declarou apoio para o professor Nilson Euclides. Nossa, o mundo iria acabar, mas por quê? A Marina tem um princípio que é a ideia de valorizar a questão programática, não é fulanizar. E aí a gente estranha ainda, Marcos, a gente tem muito estranhamento. É exatamente isso. Muita gente falou, traiu o Jorge. Traiu o Jorge, ajudou ela. O Sanderson tá ligado a ela pelo partido, então foi só uma declaração mesmo. Mas de qualquer forma, é sempre... Chocante. Porque nós lembramos que o grupo, a Frente Popular, que governou o Acre por 20 anos, sempre se orgulhava de nós temos projetos, nós temos isso, nós temos projetos, nós temos propostas. Esse ano o PT resolveu, tirou o candidato ao governo do bolso assim de última hora e teve que criar uma página lá, um projetinho. Não foi uma coisa pensada. Não foi uma criação coletiva, não foi uma criação coletiva como era acostumado a fazer. Então foi meio de supetão. Então você vai analisando os pontos e vai ligando. De fato, a Marina foi coerente, mas também sinaliza um ponto. A Marina está muito bem com Lula nacionalmente, mas assim, sempre vai pegar, porque a Marina era Jorge era Marina, isso era até tema de campanha. Então... Agora, vamos lembrar aqui, né, Marcos, que não foi uma postura qualquer da Marina, e nesse aspecto que você está colocando aí, eu vou lembrar aqui que o Jorge Viana, nessa campanha, teve um dia ali que ele deu uma declaração no programa dele, quase que dizendo assim, olha, eu sou PT porque é o jeito. Né? Agora, Itaã, tem uma observação rapidamente aqui. O Jorge Viana tem razão quando ele diz, Mara, esse é o seu governo. Petecão, esse é o seu governo. Porque é muito fácil agora, rompeu com o Gladson, mete o pau no Gladson. Não tem nada a ver com isso. Elegeram o Gladson. O Petecão já pediu desculpa 1000 vezes por essa Pois mas é muito, aí vai passar a vida pedindo desculpa. E lembro aqui a postura do Márcio Bittar, que em todos os debates, inclusive nesse da TV Gazeta, sempre adotou uma postura republicana em relação ao Gladys Cameli, que é o candidato a ser batido. E que ele ajudou a eleger. Agradece. E ele reconhece isso. Agradece isso, mas isso, Itan, é mais um sinal que a gente estava falando, olha, nasceu uma candidatura do Márcio Bittar, do nada, de um rompimento com Gladson. Eles já estão se falando, eles já estão se dando bem, e com certeza, se houver um segundo turno, Márcio e Gladson estarão juntos Provavelmente. O que a gente viu também, para encerrar, nesse debate, aquela, sabe, tirar roupa velha mesmo, pura naftalina. Cadê as 20 mil casas populares? Cadê os empregos? Fizeram mais de 20 mil casas, gerou mais de 40 mil empregos em 20 anos. É natural que vá gerando, mesmo que não fosse do PT, mas tinha acontecido um monte de coisa e foi 20 anos de frente tem que popular. dar um F5 nessa lista de argumentos. Tem que deletar esse discurso velho, porque tá um negócio assim... Astério e Marcos, vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar falando sobre eleição aqui na TV Gazeta. Logo após o intervalo, estamos de volta.